Oi, pessoal, tudo bom? Chegamos aqui agora para falar, sabe de quê? Polímeros. Aham. Então, aquele lugar comum. O que é um polímero? Polímero é uma macromolécula, polímeros, formado por várias unidades que se repetem. Então, poli é vários, meros, partes. Então, várias partes. O polímero mais conhecido de todos nós é qual? É a proteína, exatamente. É um polímero formado por aminoácidos. Agora, pessoal, a gente vai ver alguns polímeros de adição, como plástico, borracha, PVC, PVA, que são importantes. Importante também é que você entenda que algumas dessas estruturas você vai ter que ter lá memorizada, tá? Ah, Gu, então é decoreba? Não, não é decoreba, mas você vai ter que dar uma ligada nessas estruturas que são importantes. Então, deixa eu colocar aqui como é que isso vem na prova do Enem, para ter uma ideia. Olha bem que coisa mais legalzinha essa questão. Deixa eu cantar pro meu corpo ficar odara. Olha aí, pessoal. Polímero. Aí ele diz, o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Vê bem, foi bem interessante essa lógica deles aí. E esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, chamados de LEDs, células voltaicas, etc. Uma propriedade chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. O que é uma dupla conjugada? Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Quando a estrutura tem duplas conjugadas, ela tende a ter esse salto do elétron, porque ela tem ressonância, que é a deslocalização do elétron π. Então, a ressonância vai dar, nesse caso, essa deslocalização vai dar uma característica importantíssima, que é de condução de corrente elétrica. Aí tu vai dizer, pô, Google, então aí deu mal. Por quê? Porque ninguém tem dupla simples. Tá todo mundo aí somente com uma dupla. Mas, pessoal, presta bem atenção nessa estrutura que tu tá vendo aqui. Para você ter dupla simples, você vai ter o polímero. Então, o polímero é a junção das moléculas. Por exemplo, se eu juntar várias aqui da letra A, vai adiantar? Não, porque a cadeia é normal. Se eu juntar da letra B, vai adiantar? Não, porque eu só tenho a dupla O. Eu não tenho dupla carbono-carbono. Se eu juntar a letra C, eu tenho aqui, ó, olha o problema. Simples, simples, dupla. Simples, simples, dupla. Então, quando eu juntar, eu vou ter duas simples e uma dupla. E se eu juntar a letra E, também não vai adiantar, porque eu tenho uma dupla só. Mas aqui não, ó. Aqui eu tenho, na letra D, preste atenção. Na letra D eu tenho simples, dupla, simples. Então, pessoal, aí eu vou ter, ao juntar, vai entrar outra simples, dupla, simples, simples, dupla, simples. E aí eu vou ter esse polímero que a gente montou aí em cima. Então, aí eu vou ter um polímero condutor de corrente elétrica. Questão super interessante na provinha do Enem. Estás vendo tu? Então, lembrar, tá? A condução de corrente elétrica é dada por alternância entre dupla e simples. Assim como também, pessoal, a cor. Quando a gente fala de hidrocarboneto, como beta-caroteno tal, ou hidrocarboneto não, compostos, né, que tem condução de corrente elétrica e cor, a gente vai ter também a dupla e a simples, dupla e simples, dupla e simples. Legal? Então vamos embora. Fez uma zoada aqui estranha o computador, mas espero que esteja tudo bem. Então vamos lá. Vamos começar então a nossa aulinha de hoje. Deixa eu apresentar. Isso aqui ainda vai pegar fogo quando o frevo esquentar. Vou sair nesse passo de novo. Eu vou botar é para quebrar. Oi, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar de algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, da Fórmula 1. Há um tempinho atrás, acho que não, a gente fala 2, 3 anos, quando vai olhar já vai 10, né? Mas há um tempinho atrás, bem pouquinho, em 2020, olha aí, 3, 4 anos, Grosjean, um piloto de Fórmula 1, na época, o carro pegou fogo, pessoal. Esse fogo que tu estás vendo aí. E ele saiu do carro andando, como tu está vendo também na figura. O que é que aconteceu? Foi milagre de Grosjean? Pessoal, vê bem, Grosjean estava com um macacão, como todos os outros também estão, né? Com um produto chamado Nomex, que é uma poliamida, é um polímero. Esse polímero ele é resistente ao calor.
Então, ele pegou fogo, mas ele aguentou ali por um tempo, menos de 1 minuto, pessoal, 1 minuto pegando fogo é tempo pra caramba. Mas o Numex, que é da empresa Dupont, ele é resistente ao calor, exatamente isso. Então, por um tempo, você conseguia ficar ali dentro sem ser queimado. Isso aí é usado por astronautas, por bombeiros, por pilotos de Fórmula 1, pilotos de todos os tipos de corrida. E é um polímero extremamente resistente, é uma poliamida. Outro tipo de estrutura que a gente precisa lembrar sempre é o grafeno. O grafeno, ele é um alótropo do carbono. E o grafeno, pessoal, hoje em dia, ele é feito até tijolo de grafeno, pneu de grafeno, tênis, raquete de tênis, material de avião, pessoal, válvula cardíaca, ele é um perfeito condutor térmico, é um perfeito condutor elétrico, perfeito, viu? Ele é rígido, flexível, impermeável, transparente, ele é um alótropo do carbono, mas forma uma estrutura grande, que a gente diz que ele é um polímero, tá? Aí, pessoal, o que é um polímero? Polímero é uma macromolécula que vai sendo repetido por uma molécula chamada monômero. Então, o monômero forma o polímero. Os polímeros podem ser naturais ou biopolímeros, como, por exemplo, a borracha, que ocorre na natureza, ou podem ser polímeros artificiais ou sintéticos, aqueles que são produzidos em uma indústria, e geralmente são derivados do petróleo, como, por exemplo, o plástico. Então, pessoal, a gente tem, entre os biopolímeros mais conhecidos, a borracha, polissacarídeos, as proteínas, todo mundo vê em biologia, né? O que é um polímero termoplástico, Guga? Os termoplásticos são polímeros que podem ser processados sob o aquecimento. Eles possuem cadeias, pessoal, guarda isso, cadeia linear e ramificadas, com forças de interação relativamente fracas, porque geralmente eles têm muito carbono, né? Carbono forma a ligação de Van der Waals, que é fraca. Então, você tem os termoplásticos e tem termofixo. Aí, o termofixo não tem jeito. Eles, olha, não podem ser amolecidos. Se você esquentar, ele quebra, tá? Eles são sólidos, eles são muito, muito resistentes ao calor. Então, pessoal, cada vez que você aquece, ele fica mais rígido. Então, eles têm uma característica. A ligação deles é cruzada, cruzada, cruzada. Ligação cruzada, ele é termofixo, ou seja, ele não respeita muito o calor quebra ele, tá? Então, vê, pessoal, outro detalhe é quando a cadeia é linear, a estrutura tende a ser dura. Quando a cadeia é ramificada, a estrutura tende a ser mole. Exatamente. E tem um terceiro tipo, que são os elastômeros. Elastômeros, lembra o quê? Lembra elástico, tem elasticidade, né? A borracha é o mais conhecido. Então vamos lá. Guga, o que é um polímero de adição? É um polímero que você vai somando as unidades. Então as unidades vão sendo o quê? Unidas, vão sendo adicionadas. É uma reação de adição. Então, quando eu tenho um mesmo monômero repetidas vezes, ele é um homopolímero. Homo, igual. Quando eu tenho as estruturas diferentes, ele é um copolímero. Tá? Então, homopolímero é a mesma estrutura se repetindo. Copolímero é quando eu misturo as estruturas. Outro detalhe, pessoal, agora é ver os polímeros de adição. Então, quais são os polímeros de adição, Guga? Pessoal, os mais importantes estão aí nessa jogada, tá? Polietileno, PVC, garrafa PET, polipropileno, PVA. Olha, a gente vai se deliciar. E aí eu queria começar falando para vocês desse polímerozinho de adição aí, ó. Dupla vira simples quando eu adiciono, dupla vira simples quando eu adiciono, dupla vira simples quando eu adiciono. Exatamente. Então, nos polímeros de adição, lembre-se bem, o monômero tem dupla, o polímero não, porque eu adicionei. Nos polímeros de adição, o monômero tem dupla. Quando eu adiciono, vira simples. Então, o mais conhecido da gente é o polietileno, por enquanto. Google, o que é polietileno? Vários etilenos juntos. É o plástico, pessoal. O plástico que é um dos produtos mais usados na nossa natureza, no nosso planeta, e é extremamente poluente. Só que tem um detalhe. Não adianta a gente dizer vamos parar de usar plástico. Não vai parar, pessoal. Plástico é usado para tudo ao nosso redor aqui. Esse computador é de plástico, esse móvel é de plástico, essa roupa da gente tem plástico. Tudo tem plástico, pessoal. Aqui, ó, os escudos do time de futebol, tudo tem plástico. Então, o que é que acontece?
tem que se usar de uma maneira educada. Você tem que educar a população. Então, ó, oceanos em 2050 vão ter mais plásticos do que peixe. Isso não sou eu que inventei, não, tá? Isso é a Folha de São Paulo. É uma matéria séria. Então, o plástico, hoje em dia, tem esse problema aí, os animaizinhos, né? Que ou comem o plástico, porque pensam que é uma alga, ou então ficam amarrados nas redes. Aí, pessoal, 150 milhões de toneladas de plástico existente atualmente nos Estados Unidos. Entendeu? Olha, é mais, pessoal, em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Não é brincadeira, não. 92% dos plásticos no ambiente são microplásticos. E isso aí, pessoal, é a mesma coisa. Ele vai estar no meio ambiente. Não é porque ele está pequenininho que não está, que não tem o plástico, né? Então, hoje em dia, nós temos algumas saídas ecologicamente. Ela fez um primeiro produto com plástico reciclado, né? Aí a gente diz aí, olha, é um produto da Natura. A Coca fez o refrigerante com um plástico chamado Plant Bolt, a garrafa PET. Essa garrafa PET, esse plástico, ele tem 30% dele vem da cana-de-açúcar. Mas calma, viu? Isso não é biodegradável, não. Ele só é plástico verde. O que é o plástico verde? Anota no teu post-it. Plástico verde não é biodegradável. Pronto. Tá? Ele vai fazer o mesmo mal ao ambiente. Sim, Gustavo, e qual é a vantagem? A vantagem é que o plástico vem do eteno. E o eteno é um hidrocarboneto que vem do petróleo. E o plástico verde, ele vem de uma planta. Tá? Ele vem de uma planta. Como ele vem de uma planta, ele tem a vantagem de tirar o circuito do petróleo da jogada. Então, como é que eu tenho? A cana-de-açúcar fermenta, forma o etanol desidrata, forma o eteno forma o polietileno. Então, o plástico verde, ele não é biodegradável. O pessoal escute, ele não é biodegradável, mas ele vem de uma planta. Então, ele tira o ciclo do petróleo da jogada. Agora, tem plástico biodegradável. O plástico biodegradável, que ainda não é usado, em pouco tempo vai estar sendo super usado, mas ainda não é tão usado, porque ele é caro, ele é totalmente absorvido pelo meio ambiente. Esse plástico, pessoal, biodegradável, ele se decompõe, mas ele é formado pelo PHB. Sabe o que é isso? O plástico biodegradável vem de bactérias. Exatamente. O PHB, ele é produzido por ação das bactérias que se alimentam do bagaço da cana-de-açúcar e vão formando depois o polímero. Olha que interessante. Aí elas são absorvidas pelo meio ambiente. Então, o plástico biodegradável, o que é obtido para ser consumido no meio ambiente, ele é chamado de PHB. Olha aí, ó. Engordando bactérias com cana-de-açúcar, primeiro fornecemos uma alimentação balanceada às bactérias para que elas se reproduzam, depois retiramos alguns nutrientes e damos açúcar, açúcar, açúcar. Aí as bactérias vão, o quê? Não se reproduzem mais, mas engordam muito. E aí produz o plástico, que é a própria bactéria, separa, né? E faz o material. Então, os polímeros, como o plástico biodegradável, vai ser melhor para aliviar o impacto ambiental do plástico, mas tem um problema, ninguém sabe exatamente como é que vai ser isso, né? Então, ó, tem outra biodegradação importante, bactérias que se alimentam de plástico. Pessoal, tudo isso ainda é no sistema muito ainda estão na pesquisa, né? Então, essa enzima produz uma bactéria, e essa bactéria, Ideonella saccaicense, cada nome, né? Ela é capaz de absorver o plástico. Vamos torcer, né? Então, vê bem, pessoal. Agora, a gente tem o polietileno de alta densidade, que tem cadeia normal, ele é duro, lembra que eu falei isso? E o de baixa densidade, que é ramificado, então ele é mole. Lembrando que o plástico é o polietileno. Aí agora eu tenho um polipropileno com 3 carbonos. Então o propeno forma o polipropileno. Pelo amor de Deus, lembre-se, todo plástico, todo polímero que tem dupla, quando ele é de adição, quando ele reage, ele fica com ligação simples. Olha aí, ó, dupla no monômero, simples no polímero. Polipropileno também é um tipo de plástico, tá? Só que é um plástico um pouquinho mais severo, tá? Ele mais duro. É o plástico da cadeira, é o plástico do... Olha, não é o plástico da máscara não, viu? É do elásticozinho da máscara, é o plástico do cordão. Então você tem aí, ó, o plástico do Lego, o plástico da tampa do vaso sanitário. É polipropileno, tá?
Outro importantíssimo, poliestireno. Poliestireno, pessoal, é o conhecido vinilbenzeno. Vinil, que é o radical etenil, junto do benzeno. Então, é o estireno que forma o poliestireno. É o isopor, que é uma marca, viu? O isopor, pessoal, ele é... Deixa eu ver que coisa legal. O isopor ele é isolante térmico, isolante acústico, exatamente. E olha que coisa interessante. A reação de polimerização do isopor, o isopor, e você pode usar ele de várias maneiras no dia a dia, né? Até na construção civil. Ele, pessoal, eu fiz aqui um videozinho com o Vinícius, né? O isopor, ele sofre o quê? Quando você coloca ele na acetona, ele derrete totalmente. Só o isopor, ele é apenas ar, 99% de ar. Vê. Pessoal, a gente vai fazer um experimento muito legal. A gente tem aqui a acetona. Acetona, propanona, aquela que o pessoal usava para tirar esmalte de unha. Mas olha, essa acetona é pura. Esse experimento só serve com acetona pura. E a gente tem aqui também uma folhinha de isopor. Isopor tem um nome químico bem bonito. Esse é vinilbenzeno, também chamado de estireno. Ele é um polímero. E a gente vai provar agora um detalhe bem importante. O nome isopor é uma marca. E o que quer dizer isso? Vamos lá. Vinícius vai colocar a folhinha de isopor nesse pequeno recipiente com acetona. Bora ver o que acontece? Vai, Vinícius. É mágico? É mágico? Olha, pessoal, embaixo não tem buraco não, tá? Ele subiu. E aí a minha pergunta, por que ele subiu, Vinícius? Porque o isopor é praticamente ar. O isopor, ele é, pessoal, poliestireno estendido com ar. Então, ali só tem ar. A acetona pura quebra as ligações, o ar vai embora e aí, ó, ele fica uma papinha bem reduzidazinha aqui, ó. E a gente depois pode até fazer outra coisa. Legal? Então, Vinícius, obrigado, hein? Que legal, né, pessoal? Vou fazer outra gravação dessa. Vinícius agora já é segundo ano, vê? Daqui a pouco é vestibulando. Então, pessoal, lembrar que o poliestireno, vinilbenzeno, ele é de 90% a 99% de ar, ele é estendido. E aí a gente tem PVC. O que é PVC? Tubos e conexões Tigre. PVC, policloreto de vinila. Ele vem do cloreto de vinila, né? Polimerizou e aí forma tubos e conexões. Não só isso, tá? PVC, pessoal, a gente tem o cloro, não pode ser queimado, tá? Se queimar, libera muitos poluentes para o meio ambiente. PVC é o plástico, desse plásticozinho do como é que a gente chama? Que prega na comida, entendeu? Tem um nomezinho, eu esqueci agora o nome. Tu deve estar dizendo aí em casa, né? Então, quando a gente compra aquele plásticozinho na comida e bota para o resto da comida não ser estragado. E também aquele piso bonitinho de colégio, PVC também. Ou teto, né? Poliacrilonitrila. Pessoal, poliacrilonitrila é conhecidíssimo também com a gente, né? Como uma lã, tá certo? Lã, poliacrilonitrila. PVA. Google, o que é PVA? Tinta PVA, tinta de parede. Poliacetato de vinila. Olha aí. O monômero tem dupla entre carbonos, o polímero não tem, é entre carbonos, tá? Então, ó, pessoal, forma massa corrida de passar em parede, cola branca, forma tinta e forma goma de mascar. O Trident, a goma de mascar, tá? PVA também, ali, ó, poliacetato de vinila, ó, dupla entre carbono e aqui simples. Lembre, polímero de adição, a dupla entre os carbonos some, porque eu estou adicionando, tá? Teflon. O que é Teflon? Tetrafluetileno. Teflon é a salvação, né? Aquelas panelinhas de Teflon onde você dificilmente consegue que alguma coisa prenda nelas. Teflon, pessoal, é um polímero antiaderente, ó. A gente tem aqui, ó, um monômero com 4 carbonos fazendo uma molécula apolar. Quando você junta, ele forma o tetrafluetileno, que é o polímero conhecidíssimo como Teflon.
tá? Polimetacrilato de metila é o acrílico, pessoal, que também é usado nas tintas, e nas tintas não, desculpa, na cola, aquela cola super bond que se colar o dedo tem que ir para o hospital. Também é o vidro do carro, né, do farol do carro, ou do óculos, então é o acrílico, polímero de adição. E aí, ó, poliacrilato de sódio, importantíssimo, é um polímero absorvente. É um polímero iônico que a gente usa nas fraldas, por exemplo. Esse polímero, ó, vê como ele absorve água. Vê, pessoal, vê. Vai botar um pouquinho d'água ali, ó. Ó, vai botar um pouquinho d'água. Tá pronto? Vai, bota. Ó, vai, bota aí um pouquinho d'água. Colocou. Olha para isso, vê como ele absorve. Por isso que ele é usado em fralda descartável. Ele é usado em quê? Em absorvente íntimo. Pessoal, ele tem a capacidade de puxar água. Ele é iônico, então ele puxa a água que é polar. Então ele é um íon dipolo. Íon dipolo. Olha que legal! Então você tem uma ligação íon dipolo, poliacrilato de sódio, com uma grande capacidade de absorção de água. Outro polímero conhecido é a borracha, né? Um pneu, aí são os pneus de Fórmula 1. Então você tem o metilbúteno 3-dieno, que é o isopreno, que é a borracha natural, que sai da planta, eu acho que é Ervae brasiliense, se não for, perdão. Então, metilbutadieno 3 ou butadieno metilbúteno 3-dieno. Olha aí, pessoal, os seringueiros, né? Hoje em dia, praticamente se produz mais a borracha sintética do que a borracha natural, embora ainda se tire muita borracha natural. Pessoal, a planta não morre não, viu? Eles sabem retirar exatamente aí nesse processo. É muito bonito, né? Bem interessante. E aí vem uma curiosidade para você, tá? Ó, a borracha, ele dá origem ao látex. É o látex, exatamente. E aí tem um problema. A borracha, ela é mole. E para se fazer pneus, fazer vários outros tipos de material com borracha, ela tem que ser mais endurecida. Então ela passa pela vulcanização. Vulcanizar é colocar enxofre na borracha. Quando coloca enxofre, um átomo de enxofre prende no outro. Aí forma um negócio chamado pontes de enxofre, que dá uma maior dureza à borracha. Então, pessoal, o pneu, a gente diz, é vulcanizado, o cano é vulcanizado, o cano de borracha, né? Então, por que isso? Porque você tem uma maior dureza. E o que é vulcanizar a borracha? Colocar enxofre. Por que enxofre? Porque um enxofre prende no outro, formando pontes de enxofre, que é uma ligação bastante forte, né? Prendendo a molécula, dando uma maior dureza a ela. Pessoal, lembrar, ó, a borracha vulcanizada, ela apresenta o quê? Ela apresenta uma resiliência, tá? Ela fica mais resistente, pode ser esticada e depois volta ao seu local comum, coisa que a borracha crua não consegue. A borracha sintética, pessoal, é a buta 1,3-dieno, borracha sintética, ou butadieno 1,3, tá? Muito usada também no pneu e em outros materiais. Só que a gente vai ouvir falar muito de borracha acrílica, que é a NBR, tá? Chamada de Buna-N, tá certo? Butadieno mais Na, que é da nitrila. Então, aprende isso que é importante, tá? Guga, também tem uma borracha com cloro, né? Tem, cloropreno. Essa borracha também é da Dupont. A Dupont tem vários produtos, entre eles, você acabou de ver, um que é um dos mais importantes, né? Que deu muitos problemas para a Dupont, muito mais problema para a sociedade, né? Que foi o Teflon. Vê, as borrachas de policloropreno, pessoal, elas são usadas para fazer correias de motor, tá? Folhas de motor, tubos, mangueiras, esses artigos industriais mais pesados, tá? Então, essa borracha, ela é uma borracha extremamente poluente devido ao cloro. Então, não esquece isso não, tá? Cloropreno. E aí, pessoal, tem a ABS. O que quer dizer ABS? A ABS é formada pela união de 3 monômeros. É uma adição de 3 monômeros. A de acrilonitrila, B de buti 1,3-dieno e S de estieno. Estieno é com S, é com E. É em inglês, menino. É estrenol. Então, ó, é o ABS, tá? Borracha ABS. Outra muito importante para a gente é a Buna-N, formada pelo butadieno, de onde vem o prefixo bu, né? Da bu, e pela acrilonitrila, de onde vem o grupo nitrila. Então, por isso que é Buna-N no final. E esse Na é de sódio? É. O sódio é o catalisador da reação. Muito bem.
Tá vendo como você está? Então, pessoal, lembrar que essa buna também pode ser buna S. Buna S é butadieno com estireno. Lembra que estireno é em inglês? Butadieno com estireno. Estireno é o mesmo que forma o isopor. Muito bem, forma o pneu. Então, pessoal, esse tipo de borracha é fundamental e a gente termina a aula de polímero de adição. Guga diz, eu vou ter que memorizar, Vai, vou ter que saber isso aí direitinho. Eu não memorizei, então também memoriza, né? Beijocas para vocês. Valeu, pessoal. Força. Até a próxima. Tchau. Segue o